Oi, eu sou a Giovana. Sou Giovana Arnone. E eu sou a Isabela. A gente vai apresentar nosso TCC. Ele é sobre o uso da acupuntura no tratamento da artrite reumatoide. É uma revisão sistemática sobre o assunto. Nossa orientadora foi a professora Raquel. A gente resolveu escolher por esse tema porque a gente tem alguns casos próximos de artrite reumatoide. A irmã da Gi tem artrite que não é reumatoide, na verdade, é artrite psoriática, mas tem sintomas muito parecidos. E a irmã da Isa e um primo dela também tem artrite reumatoide. Começando falando sobre a acupuntura na medicina chinesa, a acupuntura ela consiste numa técnica que é de agulhamento de pontos específicos. Esses pontos eles passam por meridianos, que são canais energéticos estudados pela MTC. Ultimamente, nos últimos estudos, a acupuntura tem se mostrado muito efetiva, às vezes até mais do que alguns fármacos, no tratamento de algumas doenças. Por isso, a gente resolveu ver qual a relação dela no tratamento da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune de origem desconhecida que acomete principalmente as articulações e inclui manifestações extra-articulares, como doença pulmonar, inflamação dos vasos sanguíneos, nódulos reumatoides e doenças associadas a esses sintomas. A prevalência da doença é em mulheres. A artrite reumatoide, ela se trata de uma doença que ela não tem cura. Então, todo o tratamento dela visa o alívio sintomático. Ele é feito na medicina alopática por meio de fármacos como aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais e metotrexato. Ainda sobre a terapêutica na perspectiva biomédica, há um avanço controverso e inconsistente, visto que o uso de agentes remissivos não diminui de maneira satisfatória os efeitos da doença e ainda podem gerar ampliação da toxicidade, forçando a interromper os mesmos. Por isso, outras formas de terapias foram incluídas para tratar a artrite reumatoide. As práticas integrativas e complementares, chamadas PICs, têm se destacado, já que promovem o cuidado de maneira integral, buscando entender o processo saúde e doença e resgatando os diferentes saberes em saúde. A acupuntura é uma das ferramentas mais utilizadas na medicina tradicional chinesa, é um exemplo de uma das PICs. O seu uso visa estimular pontos reflexos que tenham finalidade de restabelecer o equilíbrio do paciente, obtendo resultados terapêuticos e tem se mostrado bastante eficaz nos sistemas alérgicos e imunológicos. Sendo assim, o objetivo do nosso grupo, realizando esse trabalho, foi responder o seguinte questionamento: o uso da acupuntura para o tratamento da artrite reumatoide é eficiente? Para isso, a gente analisou quantitativamente e qualitativamente artigos que discorrem sobre a eficiência da acupuntura no tratamento da artrite reumatoide. Como método, a gente leu duas revisões sistemáticas, uma de Yang e uma de Li, de 2008, e a gente também analisou casos clínicos e randomizados falando sobre a eficiência da acupuntura na artrite reumatoide. A gente fez a busca de dados pelo PubMed, utilizando os descritores Rheumatoid Arthritis e Acupuncture em inglês, e a gente também fez essa busca a partir do ano 2000 até o período atual. Os critérios de inclusão adotados foi esse período de 2000 ao ano atual, o uso da acupuntura para artrite reumatoide, artigos legíveis e ensaios clínicos em seres humanos. A gente não considerou artigos que fazem essa pesquisa em animais, não consideramos o uso da eletroacupuntura, laser acupuntura, moxa-bustão e artigos anteriores ao ano 2000. A gente também descartou os artigos que falavam sobre o uso da acupuntura com veneno de abelha. Alguns focavam, na verdade, na síndrome de Sjögren, e alguns faziam estudos de protocolo, e que usaram alguns outros métodos aleatórios de estimulação de acupontos. A figura do fluxograma mostra que, dentre os 186 artigos encontrados, 37 foram considerados potencialmente relevantes para o nosso trabalho. Nos critérios de inclusão e exclusão, 4 estudos clínicos controle randomizados entraram nessa revisão sistemática. 2 artigos da China, um do Brasil e um de Portugal.
Nesses estudos, eles dividiram os grupos e o grupo controle ele foi usado a acupuntura Chan em 3 de 4 artigos. No artigo do TAN, houve uma diferença que a acupuntura Chan no artigo dele foi considerada uma acupuntura com agulhamento menor, um agulhamento menos aprofundado, só que em pontos reais de medicina chinesa, em acupontos reais. Nos outros casos, os acupontos eram pontos aleatórios que não passavam por meridianos. Falando sobre o primeiro artigo é feito pela Seca e colaboradores. Ele foi desenvolvido em Portugal e ele contou com 105 pacientes que tinham artrite reumatoide. 11 deles eram homens e 94 eram mulheres. A idade deles era de 46 a 57 anos. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro dos grupos, o grupo Verum, foi o grupo intervenção, um grupo controle e um grupo de lista de espera. No grupo Verum foram usados alguns acupontos. No grupo controle, esses pontos eram pontos Chan e o grupo lista de espera não recebeu nenhum tipo de intervenção. No grupo controle e intervenção, as sessões foram 3 sessões na primeira semana e, posteriormente, 2 sessões por semana durante 3 semanas. Os pacientes que passaram pelo estudo não precisaram descontinuar o uso dos fármacos que eles já usavam previamente. Como resultados, tiveram no grupo intervenção muita melhora na sintomatologia total da artrite reumatoide. O grupo controle apresentou melhora na dor autorreferida e o grupo da lista de espera, que não recebeu nenhum tipo de intervenção, teve piora no quadro. Bom, agora falando sobre o artigo Zanetti e colaboradores, de 2008, foi utilizada uma amostra de 40 pacientes com artrite reumatoide ativa, sendo 37 mulheres e 3 homens, com idade de 18 a 75 anos. Eles foram divididos em grupo controle, com acupuntura Chan, e grupo intervenção, com acupuntura clássica. Os métodos de intervenção foram o uso de acuponto, com a duração de 40 minutos na sessão, e essas sessões eram feitas 2 vezes por semana, durante 5 semanas, dando um total de 10 sessões. E eles já utilizavam também medicamentos que eles não interromperam no começo da intervenção. E os resultados foram muito positivos. Eles trouxeram melhora efetiva tanto na sintomatologia geral do grupo intervenção quanto do grupo controle. Só que o grupo intervenção se destacou, porque 40% do grupo atingiu os critérios de ACR20 em relação ao grupo controle, que atingiu só 10%. Também teve melhora significativa na avaliação médica da atividade da doença e da avaliação global do tratamento, pelos pacientes do grupo intervenção em relação ao grupo controle. Houve também uma melhora na duração da rigidez matinal e tendência de diminuição de dor das articulações. Em geral, o grupo intervenção teve melhoras mais significativas do que o grupo controle. Em outro artigo do ZU, a população foi de 56 pacientes com artrite reumatoide, sendo 14 homens e 42 mulheres, com idade média de 18 a 80 anos. O grupo intervenção utilizou a acupuntura clássica e o grupo controle utilizou a acupuntura, mais o metotrexato, ibuprofeno e o ácido fólico. O método de intervenção também foi a acupuntura clássica, que teve duração de 30 minutos e foi feito 1 vez ao dia. O tratamento durou 6 dias, com pausa de um dia na semana. Então, eles tinham 1 dia de folga. E teve 90 dias de duração. O resultado também foi muito positivo, teve melhora no grau dos sintomas, tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle, em relação a antes do tratamento. Também teve melhora quantitativa, destacando o grupo intervenção nas medidas CRP, ESR e DAS, em relação ao grupo controle. E vale ressaltar também que esse trabalho foi o único dos 4 que a gente estudou que trouxe e mencionou sintomas da medicina chinesa. Então, ele fala, né, que houve melhora na diminuição da pontuação total de sintomas da síndrome de estase sanguínea, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção. Mas também o grupo intervenção teve resultados melhores do que o grupo controle. No trabalho de TAN e colaboradores,
se obteve amostra de 36 pacientes com artrite reumatoide ativa, sendo 7 homens e 29 mulheres. A idade média era entre 58 anos. Eles foram divididos em 3 grupos: grupo intervenção, grupo controle 1, que foi utilizado eletroacupuntura, e grupo controle 2, que foi utilizada chão-acupuntura em pontos reais, nos mesmos pontos que utilizaram nos outros. A medida de intervenção escolhida foi de pontos de acupuntura, realizando 2 sessões de 40 minutos feitas semanalmente, totalizando 20 sessões durante 10 semanas. Os pacientes continuaram fazendo uso de suas medicações normalmente. Os resultados apresentaram melhoras significativas no número de articulações doloridas, reduzido para o grupo intervenção, que utilizou a acupuntura clássica, e grupo controle, que utilizou a eletroacupuntura. A pontuação global de dor do paciente foi significativamente reduzida para o grupo intervenção e grupo controle, que utilizou a chão-acupuntura. O grupo controle que utilizou chão-acupuntura no trabalho de TAM evidencia que o uso da acupuntura, mesmo com estímulos, duração e aprofundamento reduzidos, ainda se mostra eficaz na redução de dor dos pacientes com artrite reumatoide. Ressaltamos que o número de estudos inclusos nessa revisão sistemática é limitado. Só usamos uma base de dados e grande parte dos trabalhos encontrados não utilizam a acupuntura como única intervenção. Seria de grande importância apenas alguns estudos a mais, na verdade, usando apenas a acupuntura clássica, levando em conta que essa é uma alternativa muito mais barata e acessível do que as outras intervenções, né, que foram mais encontradas nas pesquisas, como a eletroacupuntura e a laser. Houve melhora significativa nos pacientes portadores de artrite com o uso da acupuntura clássica, mostrando, né, que teve em todos os artigos que a gente analisou redução da sintomatologia geral das dores, principalmente nos grupos de intervenção. No estudo também foi demonstrado que a acupuntura possui menos efeitos adversos em relação às medicações convencionais utilizadas para o tratamento da artrite reumatoide. Em conclusão, nosso estudo conseguiu sim responder a pergunta, né? Se o uso da acupuntura era eficiente para o tratamento da artrite. E apesar das evidências e melhoras a respeito da acupuntura clássica, a gente percebeu também que essa é uma técnica que é muito subestimada, havendo, por exemplo, outros estudos sobre métodos de estimulação de acupontos, como a laser puntura e a eletroacupuntura, e essas técnicas elas possuem muito mais estudo do que a acupuntura clássica, fazendo a gente até questionar o porquê do maior interesse por essas técnicas. Além disso, existe uma necessidade, né, de desmistificar a ineficiência ou o efeito placebo dessas medicinas complementares. E essa necessidade ela só pode ser sanada se a gente tiver pesquisas, se a gente tiver um número legal, um número grande de pesquisas que tragam bons resultados em relação a essas medicinas.